Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia, que a paz do Senhor esteja sobre vocês. E hoje eu vim trazer um esboço de pregação baseado no texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que vai nos alertar sobre o perigo da ansiedade. Então vamos lá. O texto base é Filipenses, como eu citei, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo diante do Senhor Deus. Então vamos à introdução. Paulo ele escreve essa carta aos filipenses quando ele estava preso. Ele encoraja os filipenses a continuarem a pregar o evangelho. Se nós lermos todo o livro de Filipenses, nós vamos ver lá ele incentivando os filipenses a perseverar firmes. E esta carta de Filipenses é considerada uma de suas cartas mais alegres, porque nós vamos ver, se você continuar a leitura de Filipenses 4, Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Então, ele mesmo estando em uma situação de incerteza, ele estava preso por pregar a palavra de Deus, ele se alegra no Senhor. Ele se alegra em Deus e incentiva os irmãos a continuarem firmes na fé. Então, a primeira lição que esse versículo que nós meditamos vai nos trazer é que o apóstolo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nesta vida nós temos muitas preocupações que transformam em ansiedades, porque a preocupação demasiada, ela gera ansiedade. A preocupação, a ansiedade, ela surge de tudo que nós não temos controle. E o significado de ansiedade é ofegante, angustiado, revela inquietação. Então, nesta vida, é normal nós termos preocupações. Só que quando a preocupação se torna demasiadamente exagerada, ela gera a ansiedade. E a ansiedade, ela tira a nossa paz. Porque, como nós vimos o significado, revela inquietação. Ela traz angústia ao nosso espírito. Então, o apóstolo faz uma recomendação para nós não andarmos ansiosos, nem por coisa grande, nem por coisa pequena. Quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, ele estava dizendo isso porque ele sabe que a ansiedade, ela tira a paz de qualquer ser humano. Então, a partir disso, nós temos que confiar em Deus, porque o Senhor não perde o controle de nada. Em Jó 42, versículo 2, vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Talvez você esteja aflito, preocupado com alguma situação, mas crê que nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Confia no Senhor e acalma o seu coração. Não deixe que a ansiedade tire a sua paz, porque o nosso Deus, ele nunca perde controle e ele nunca perde nenhuma batalha. E a segunda lição que esse texto ensina para nós é que a ansiedade pode nos levar para um caminho de murmuração. Quando algo foge do controle humano, a tendência é fazer do nosso jeito. E quando não acontece conforme a nossa vontade, murmuramos. Quando o nosso coração se torna ansioso, nós queremos fazer aquela coisa no nosso momento, do nosso jeito. E quando não acontece do jeito que nós queremos, nós murmuramos. Nós começamos a comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, o porquê não acontece dessa forma na minha vida. Então, a ansiedade, ela é perigosa, porque ela pode nos levar para um caminho de murmuração contra Deus. E a solução que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é que é colocar em oração tudo que nos causa preocupação. No versículo 6 ele diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, nós temos que apresentar tudo diante do Senhor, porque ele diz aqui que as nossas petições sejam em tudo conhecidas do nosso Mestre, porque o Senhor,
Ele tem a solução para cada um dos nossos problemas, sejam eles grandes, sejam eles pequenos. E a Bíblia ainda diz mais, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, nós não podemos colocar a Deus contra a parede. É oração e súplicas reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso e a nossa estrutura é pó. Então, quando nós apresentarmos todas as nossas petições a Deus, que nós também podemos agradecer por tudo que o Senhor tem feito e pedir humildemente diante de Deus, porque o apóstolo diz, com ação de graças, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele é misericordioso. Então, nós temos que nos apresentar diante de Deus, apresentando as nossas petições e também com ação de graças, porque o Senhor se agrada do coração que é grato. A terceira lição é que nós devemos substituir a ansiedade e a preocupação por orações e gratidão, porque o Senhor Ele cuida de nós. Então, que nós possamos substituir tudo aquilo que tem preocupado o nosso coração por orações e gratidão. Porque se nós reclamarmos diante de todas as situações que nos causam ansiedade, ao invés de orar, nós não vamos alcançar nada. Porque a Bíblia vai nos dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então o Senhor, Ele cuida de mim e de você. Lance sobre Ele toda a ansiedade que aflige o teu coração e substitua a ansiedade e a preocupação por súplicas, por orações e por gratidão. Porque ainda que nós não alcançamos aquilo que nós desejamos, nós precisamos aprender juntamente com o salmista a esperar com paciência no Senhor. Em Salmos 40 vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, outro remédio contra a ansiedade é esperar com paciência no Senhor, sabendo que o Senhor, Ele ouve o nosso clamor e no tempo certo, que o tempo do Senhor é perfeito, Ele vai ouvir o nosso clamor e atender as nossas súplicas. Então, que possamos aprender a esperar com paciência e no tempo de espera nós possamos orar a Deus e agradecer por tudo que Ele já nos proporcionou. E a quarta lição é que a paz de Deus pode guardar os nossos sentimentos e corações. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz sobre isso, que a paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda os nossos sentimentos e corações. Então, a paz do Senhor, ela pode guardar o nosso coração de toda preocupação e ansiedade. Se a preocupação tem tirado a sua paz, olhe para o Senhor, clame a Deus, porque Ele pode proporcionar essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede todo entendimento é uma paz que não se compara a nenhuma que está sobre a terra. Somente Deus pode nos proporcionar essa paz. Sabendo que o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Em Mateus 6:25 vai nos dizer, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Se o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, imagina nos grandes. E o Senhor diz nesse texto de Mateus que, primeiramente, nós devemos buscar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, creia que se o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele também cuida das coisas que estão causando preocupação ao teu coração. E para concluir, não permita que a ansiedade roube a sua confiança em Deus, pois se desejamos ser dependentes de Deus, precisamos confiar de todo o coração que Ele cuida de nós. Se nós não vigiarmos, a ansiedade ela pode roubar a nossa confiança em Deus, porque quando nós estamos ansiosos, nós confiamos e ao mesmo tempo não confiamos. Nós colocamos algo na mão de Deus e ao mesmo tempo nós tiramos. Então, que nós possamos vigiar, que nós possamos não permitir que a ansiedade roube a nossa confiança no Senhor. Porque se nós desejamos ser dependentes de Deus,
viver na dependência do Senhor, nós precisamos confiar de todo o coração que Ele cuida de todos os aspectos das nossas vidas. Então, confie no Senhor. Não deixe a ansiedade te tirar do foco que é confiar no Senhor, pois Ele cuida de você em todos os mínimos detalhes. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e fique por dentro aqui dos conteúdos postados para edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.